Autores: Adair José Pereira da Rocha, Adriano Martins de Oliveira, Alessandra Castilho, Alisson Henrique de Oliveira, Ana Gabriele Antocevics, Ana Lívia Lopes de Almeida dos Santos, Bruno de Oliveira Falaschi, Daniel Isaac de Araújo Alves, Dante de Rose Júnior, Edno dos Santos Júnior, Heloísa Figueira de Oliveira, Fernando Albert de Oliveira, Gabriela Beatriz Moreira, Gabriela Franco, Hector Cocozambra, Geicielen Navochale de Lima, Jonata Martins Soares, João Antônio Caetano, Bento José Antônio Ferreira, Godlinski, Josana da Silva Teixeira, Júlio Ricardo de Barros Rodrigues, Lucas Aos de Oliveira, Lucas Vascari, Paquetimajô, Cristine Lopes Dias, Marcela Castro Macedo, Marcos Aurélio Guimarães Barbosa, Maria Eduarda de Oliveira, Marine Alves, Mateus, Kevin Marques, Mateus Rasoto, Jardim Mônica, Cristina Flash, Nicolas Daniel Didre, França Priscila Silva Rocha, Hilaire Silva, Reverdito Túlio, Henrique de Siqueira, Valdomiro de Oliveira, Vinícius Miguel de Oliveira. Nossa singela homenagem aos avaliadores do primeiro congresso da Rede Internacional de Basquete Acadêmico. Nossa sincera homenagem aos avaliadores que contribuíram de forma essencial para a realização do primeiro congresso da Rede Internacional de Basquete Acadêmico. O trabalho criterioso e comprometido de cada avaliador garantiu a qualidade científica dos trabalhos apresentados, fortalecendo o diálogo entre pesquisa, educação e prática esportiva. A rede reconhece que o rigor acadêmico e a generosidade intelectual desses profissionais foram fundamentais para consolidar este evento como um espaço de reflexão e construção coletiva em torno do basquetebol e de sua dimensão educativa. Professor Dr. Adair José Pereira da Rocha, Professor Dr. Júlio Ricardo de Barros Rodrigues. Professora Mi. Mônica Cristina Flacha H. Professora Mi. Mágio Cristine Lopes Dias, Professor S. Marcos Barbosa, Professor. Essora S. Túlio Henrique, Professora Doutora Tatiane Mazardo, Professor. Essor-me Sérgio Roberto de Lara Oliveira. Homenagem a Dante de Rose Júnior. A Rede Internacional de Basquete Acadêmico expressa seu profundo reconhecimento ao professor Dr. Dante de Rose Júnior, da Universidade de São Paulo, USP, por sua notável trajetória acadêmica e contribuição à educação física e às ciências do esporte no Brasil. Ao longo de décadas de dedicação, o professor Dante de Rose Júnior consolidou uma obra de referência nacional e internacional, marcada pela produção científica consistente, pela formação de gerações de pesquisadores e pela defesa intransigente da qualidade na pesquisa e no ensino universitário. Sua atuação no campo do basquetebol ultrapassou as fronteiras da prática esportiva, inspirando novas perspectivas de investigação sobre o rendimento, o comportamento humano e o processo educativo no esporte. Professor Dr. Dante de Rose Júnior, editor Adair José Pereira da Rocha, Mônica Cristina Flash, editora. Copyright Conexão Esporte Saúde, Rua Luiz Leopoldo Landau, 673, Casa 03. Novo Mundo, Cidade Curitiba, Paraná. Projeto gráfico, capa e diagramação, Miolo, Adair Rocha, editora Clube dos Recreadores, capa e Bookmaker Imagens. Informamos que é de inteira responsabilidade dos autores a emissão de conceitos, bem como a revisão dos textos. Este livro está de acordo com as mudanças propostas pelo novo acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da editora Conexão Esporte e Saúde. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei N. 9.610/1998 e punido pelo artigo 184 do Código Penal. ISBN 9786598851835. Conselho Editorial Dr. Adair Rocha, Presidente RIB Brasil, PUC-PR Paraná, Dr. Dante de Rose Júnior, USP, Professor Hector Cocozambra, RIB Global, MI. Mônica C. Flash, UD Santa Catarina, MI. Mágio Cristine Lopes Dias, UFMT, ESP Marcos Barbosa, São Paulo, ESP Túlio Henrique, Minas Gerais, Comissão Editorial Professora Mariana Trindade Rosa, Universidade Federal do Paraná, Brasil, Professora Vanessa Rojas Cotrim, Universidade Federal do Paraná, Brasil, Professor Sérgio Lara de Oliveira, Universidade Federal do Paraná, Brasil. Este livro foi avaliado por pares e aprovado por pareceristas ad hoc. Apoio para a realização da obra as organizadores, Adair José Pereira da Rocha, Curitiba PR, Brasil, Mônica Cristina Flash, Palhoça, SC, Brasil, Mágio Cristine Lopes Dias, Mato Grosso, MT, Brasil, Dante de Rose Júnior, São Paulo, Brasil, Hector Cocozambra, Uruguai, Marcos Aurélio Guimarães Barbosa, Manaus, Brasil, Túlio Henrique de Siqueira, Belo Horizonte, MG, Brasil, Valdomiro de Oliveira, Curitiba PR, Brasil. Este livro reúne produções acadêmicas que dialogam com diferentes dimensões da educação física, do esporte e das práticas formativas vinculadas ao basquetebol e a outras modalidades.
Os textos apresentam análises teóricas, estudos empíricos e relatos de experiência que evidenciam a relevância da pesquisa para a qualificação das práticas educativas, esportivas e inclusivas. As contribuições destacam a relação entre formação docente, trajetória esportiva, saúde, inclusão e desenvolvimento humano, oferecendo interpretações que fortalecem o vínculo entre universidade, escola e projetos sociais. A obra busca ampliar o debate acadêmico, incentivar novas investigações e promover reflexões que contribuam para contextos esportivos mais conscientes, participativos e integradores. Um eixo temático FORMAC-CDLAO, treinamento, trajetória e esporte para toda a vida. 1.1 A família na trajetória esportiva. Um relato de experiência formativa durante o torneio internacional Instituto Chuí, Franca SP Autores. Adair José Pereira da Rocha PUC PR Valdomiro de Oliveira Mônica Cristina Flacho UDS sem introdução. O presente artigo apresenta um relato de experiência da palestra intitulada Trajetória Esportiva e Conduta Familiar. Como os pais podem contribuir com o basquetebol formativo, realizada durante o torneio internacional Chuí, na cidade de Franca SP, em julho de 2025. A atividade foi destinada a pais e mães de atletas de basquetebol com idades entre 12 e 14 anos. Objetivo: a ação teve como objetivo provocar reflexões sobre o papel das famílias no acompanhamento esportivo dos filhos, destacando condutas que favoreçam o desenvolvimento integral e evitem práticas de risco emocional, físico ou social. Material método. A partir da escuta ativa dos participantes e da apresentação de uma análise de conteúdo de depoimentos de pais sobre sua atuação. Conclusão. Identificaram-se percepções relevantes para o aprimoramento da relação entre família, atleta e comissão técnica. O evento reafirma o compromisso da Rede Internacional de Basquete Educativo com ações de formação humana em contextos esportivos juvenis. Palavras-chave: uma formação esportiva. 2 Família. 3 Basquetebol. 4 Condutas parentais. 5 Evento educativo. 2 Eixo temático PRADS-PRTO. Educação física. Educação física escolar e educação inclusiva. Disciplina basquetebol nos cursos de educação física no BRASL. Professor Dr. Dante de Rose Júnior, USP, São Paulo. Professor Dr. Adair Rocha, PUC, Curitiba. Professor Dr. Valdomiro Oliveira, UFPR, Curitiba. Introdução. O estudo analisou a forma como a disciplina de basquetebol é ofertada nos cursos de educação física no Brasil, considerando a relevância da formação inicial para a atuação profissional, especialmente nas categorias de base. Nos últimos anos, observou-se a diminuição do espaço destinado às modalidades esportivas específicas nos currículos, substituídas por disciplinas generalistas, o que pode comprometer a qualidade do ensino e da prática pedagógica do esporte. Objetivo: foi identificar como a disciplina basquetebol é ministrada em instituições de ensino superior, observando sua configuração curricular, carga horária, número de estudantes por turma e natureza do oferecimento. Metodologia: consistiu na aplicação de um formulário composto por questões de múltipla escolha e uma questão aberta. Foram contatadas 116 instituições de ensino superior, das quais 86 aceitaram participar da pesquisa e 71 responderam integralmente ao instrumento, correspondendo a 82,6% dos contatos válidos. O questionário diferenciou a disciplina específica, quando ofertada isoladamente com conteúdo próprio do basquetebol, e a disciplina não específica, quando a modalidade estava incluída em componentes mais amplos de esportes coletivos, esportes de invasão e modalidades coletivas. 13 e 14 As cargas horárias se mostraram reduzidas e as turmas, em geral, numerosas, o que dificulta o aprofundamento dos conteúdos técnicos e pedagógicos. Ademais, constatou-se a ausência de cursos complementares, como especializações ou formações técnicas em basquetebol, que poderiam ampliar a qualificação profissional. Conclusão: a oferta atual da disciplina de basquetebol nos cursos de educação física apresenta lacunas significativas para a formação profissional. O estudo não estabeleceu relação direta entre a configuração curricular e a qualidade da atuação dos egressos, mas evidencia a necessidade de ampliar as cargas horárias, aprofundar os conteúdos pedagógicos e fomentar cursos de especialização. Pesquisas futuras, com enfoque qualitativo, poderão contribuir para o melhor entendimento das implicações dessa realidade no processo de formação docente. Palavras-chave: Universidade 2. Basquetebol 3. Esportes coletivos 4. Esporte educacional 15 Referenciais socioeducativo e histórico-cultural no ensino da prática esportiva basquetebol das escolas de tempo integral vocacionadas ao esportemágio. Cristine Lopes Dias Hiller Silva Reverdito. Introdução. As escolas de tempo integral vocacionadas ao esporte, ETIVES, em Mato Grosso, têm no esporte um eixo estruturante do currículo, articulado ao projeto de vida dos estudantes.
Nelas, a disciplina de prática esportiva ultrapassa o aspecto técnico-tático, integrando referenciais socioeducativo e histórico-cultural. O basquetebol, modalidade coletiva e dinâmica, constitui espaço privilegiado para aprendizagens que envolvem cooperação, criticidade, identidade cultural e inclusão. Analisar esses referenciais é fundamental para compreender o papel do esporte na educação integral. Objetivos: analisar a disciplina de prática esportiva basquetebol nas ETIVES, identificando concepção pedagógica, metodologias e estratégias que evidenciem os referenciais socioeducativo e histórico-cultural. Materiais e métodos: estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa, fundamentado em análise bibliográfica e documental. As fontes incluem a dissertação sobre implantação das ETIVES, resumos acadêmicos da Escola Estadual Gov. José Fragelli, de 2019 a 2022, além de pesquisas em indexadores científicos sobre pedagogia do esporte. Os dados foram organizados em categorias que contemplam concepção pedagógica, práticas pedagógicas e impactos formativos. Resultados: os resultados indicam 3 eixos principais. 1. Integração curricular. As ETIVES tratam o basquetebol como disciplina diversificada, vinculada ao projeto de vida e fundamentada na pedagogia do esporte, que valoriza vivência, ludicidade e criticidade em vez do foco exclusivo no rendimento. 2. Metodologias pedagógicas. Práticas como basquete com pipoca, discussão crítica a partir de séries televisivas, a produção de eventos digitais, protagonismo feminino em debates sobre esporte, o uso de recursos educacionais digitais, integração entre história do basquetebol e habilidades para a vida, e o projeto StatSimple, articulação entre esporte e estatística, demonstram criatividade docente e aplicação dos referenciais socioeducativo e histórico-cultural. 3. Impactos. Foram observados desenvolvimento de competências socioemocionais, cooperação, disciplina, empatia, cognitivas, análise crítica, estatística e motoras, maior engajamento e permanência escolar, fortalecimento da identidade cultural dos estudantes e construção de projetos de vida relacionados à cidadania e inclusão. Conclusão: o estudo evidencia que o ensino do basquetebol nas ETIVES, orientado pelos referenciais socioeducativo e histórico-cultural, contribui para a formação integral dos estudantes. A disciplina extrapola o campo técnico, fortalecendo as dimensões sociais, culturais e educativas. Apesar do caráter exploratório, os resultados apontam que práticas pedagógicas inovadoras podem transformar o esporte em instrumento de formação cidadã, reforçando a importância de políticas públicas que consolidam o esporte como componente curricular essencial na educação em tempo integral. Palavra-chave: 1. Pedagogia do esporte. 2. Basquetebol. 3. ETIVES. 4. Educação integral. 17. Impacto do treinamento de força na velocidade de sprint de jogadores de futebol. Edno dos Santos Júnior, Jonathan Martins Soares, João Antônio Caetano Bento, PONTIFCIA, Universidade Católica do Paraná. PUC. Introdução. O futebol moderno demanda um elevado nível de desempenho físico dos atletas, principalmente em ações de alta intensidade, como o sprint, mudanças rápidas de direção e acelerações. Dentre essas capacidades, o sprint se destaca como fator decisivo em finalizações, contra-ataques e duelos defensivos. Falde et al., 2012. Com isso, o treinamento de força vem ganhando relevância como estratégia para otimizar o desempenho físico dos jogadores, contribuindo para o aumento da potência muscular, rigidez tendínea e eficiência neuromuscular. Morin et al., 2012. Suchomel et al., 2016. Objetivos: analisar, por meio de uma meta-análise, os efeitos do treinamento de força sobre o desempenho de sprint em atletas de futebol, considerando diferentes métodos, posições em campo e fases da temporada. Materiais e métodos. Trata-se de um estudo de revisão sistemática com meta-análise, conduzido segundo as diretrizes PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. A busca será realizada nas bases PubMed e Scopus, com os descritores Soccer OR Futebol and Strength Training and Sprint Performance, para publicações entre 2013 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Será utilizados critérios PICOS. Os dados extraídos envolverão informações sobre os participantes, idade, sexo, nível, tipo de intervenção, carga, duração, frequência e medidas de desempenho antes e depois da intervenção. Será utilizada a diferença padronizada da média, SMD, com intervalo de confiança de 95%, adotando-se modelo de efeitos aleatórios. O teste de heterogeneidade será feito com I2.
Subgrupos serão analisados conforme tipo de treino, posição em campo e fase da temporada. A robustez dos resultados será avaliada por meio de análise de sensibilidade e meta-regressões para variáveis como idade e duração dos programas. Palavras-chave: 1. Treinamento de força. 2. Futebol. 3. Revisão sistemática. 19. Saúde e qualidade de vida de idosos praticantes de HIDROGNSTICA. Daniel Isaac de Araújo Alves Priscila Silva Rocha Escola de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR. Introdução. O envelhecimento populacional tem gerado desafios significativos à saúde pública, sobretudo pela crescente prevalência de condições clínicas que comprometem a autonomia e a qualidade de vida dos idosos. Entre essas condições, destaca-se a síndrome da fragilidade, caracterizada por redução da reserva fisiológica e maior vulnerabilidade a estressores. O fenótipo de Fried é um dos modelos mais utilizados para a mensuração dessa síndrome, sendo composto por 5 critérios objetivos: perda de peso não intencional, exaustão, fraqueza muscular, lentidão da marcha e baixo nível de atividade física. A prática regular de exercícios físicos, como a hidroginástica, tem sido recomendada como estratégia para mitigar a fragilidade. Objetivos: relacionar a prática da hidroginástica, fenótipo de fragilidade e autodeclaração de saúde na população de idosa. Materiais e métodos. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal, com 83 idosos entre 60 e 80 anos. Os participantes foram submetidos ao mini-exame do estado mental, MEEM, para a seleção da amostra. Após responderam à anamnese com questões fechadas sobre saúde, aspecto social, funcionalidade, hábitos saudáveis, e após avaliado segundo o fenótipo de Fried. A análise estatística foi conduzida no software Jamovi 2 de junho de 44. Resultados: a maioria da amostra foi classificada como robusta, 57,8%, e os demais como pré-frágeis, 42,2%. A média de idade foi de 70 anos, com predomínio do sexo feminino, 84,3%. A idade foi a única variável com correlação estatisticamente significativa com a fragilidade, R igual a 0,222, P igual a 0,044. O tempo de prática de hidroginástica, o número de sistemas clínicos acometidos ou modulados, SCAMS, IMC, qualidade do sono, alimentação, tabagismo e consumo de álcool não apresentaram associações significativas com o score de fragilidade. Conclusões: os resultados indicam que, mesmo entre idosos fisicamente ativos, a fragilidade pode estar presente em níveis consideráveis, sendo influenciada principalmente pela idade. A prática de hidroginástica, embora benéfica, não demonstrou efeito protetor isolado sobre a fragilidade, o que reforça a necessidade de abordagens integradas e multicomponentes para a promoção da saúde na velhice. Palavras-chave: 1. Fragilidade. 2. Hidroginástica. 3. Envelhecimento. 4. Saúde do idoso. 21. Impacto da prática esportiva no bem-estar psicológico de paradesportos. Revisão narrativa. Gcielen Navochale de Lima, José Antônio Ferreira Godinski, Maria Eduarda de Oliveira, Nicolas Daniel Didri, França SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR. Introdução. A saúde mental é entendida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de bem-estar multifatorial, que permite ao indivíduo desenvolver suas habilidades e contribuir para a sociedade. Nesse contexto, o paradesporto se destaca como um importante meio de promoção da saúde, inclusão social e fortalecimento da autoestima de pessoas com deficiência. Além dos benefícios emocionais e sociais, a prática esportiva adaptada enfrenta desafios relacionados à pressão, competitividade e expectativas elevadas, que podem comprometer a saúde mental dos atletas. Diante disso, torna-se essencial compreender os impactos positivos e negativos do paradesporto na saúde psicológica de seus praticantes. Objetivos: analisar, por meio de uma revisão narrativa da literatura, o impacto da prática esportiva no bem-estar psicológico de paratletas, identificando benefícios e desafios apontados em estudos sobre o tema. Materiais e métodos. Trata-se de uma revisão narrativa realizada em agosto de 2025, com buscas nas bases PubMed, Cielo e Google Scholar. Foram utilizados os descritores paradesporto, bem-estar psicológico, autoestima e motivação. Os critérios de inclusão consideraram artigos publicados entre 2015 e 2025, em português e inglês, que relacionassem paradesporto à saúde psicológica. Foram excluídos estudos fora do período estabelecido ou que não tratassem do tema central. Resultados: a literatura analisada indica que a prática paradesportiva contribui significativamente para o bem-estar psicológico, estimulando a liberação de endorfinas, reduzindo o estresse e fortalecendo a autoestima e a socialização.
No entanto, a competitividade excessiva, as lesões e as expectativas irreais podem gerar ansiedade e depressão. Estudos recentes evidenciam que o esporte adaptado é um potente promotor de saúde mental, mas também um potencial gerador de sofrimento psicológico em casos de interrupção por injúrias. A atuação da psicologia do esporte é destacada como essencial para o manejo emocional e o equilíbrio entre desempenho e saúde mental. Conclusão. Conclui-se que o paradesporto exerce uma influência profunda e bidirecional sobre a saúde mental de atletas com deficiência. Enquanto promove autoestima, motivação e inclusão social, também pode desencadear sofrimento psicológico em contextos de pressão e lesão. Assim, recomenda-se uma abordagem multidisciplinar com suporte psicológico contínuo e preventivo, assegurando que o paradesporto atue plenamente como instrumento de promoção da saúde, inclusão e desenvolvimento humano. Palavra-chave: 1. Paradesporto. 2. Bem-estar psicológico. 3. Autoestima. 4. Motivação. 23. Perfil comportamental de adolescentes na iniciação esportiva. Um estudo no projeto Karatê PUC-PR Alisson Henrique de Oliveira Gabriela Franco Josana da Silva Teixeira SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR Introdução. A adolescência é uma fase repleta de mudanças significativas em aspectos físicos, emocionais e sociais, onde a prática esportiva pode desempenhar um papel fundamental no crescimento global dos jovens. O karatê, devido à sua filosofia e à sua organização disciplinar, tem se revelado uma ferramenta educativa valiosa na construção de valores, controle emocional e autoconfiança. O projeto Karatê POCPR, fundamentado no estilo Shotokan, se apresenta como uma iniciativa socioeducativa que visa fomentar habilidades socioemocionais e regular o comportamento dos adolescentes. Objetivos: analisar o perfil comportamental de jovens envolvidos no projeto Karatê POCPR, considerando aspectos emocionais, sociais e cognitivos, e entender como a atividade esportiva contribui para a construção da identidade na adolescência. Materiais e métodos. O estudo, que possui um enfoque quali-quantitativo e é de natureza descritiva, contemplou 8 jovens entre 11 e 17 anos, todos com no mínimo 6 meses de experiência prática. Foram empregados o inventário de comportamentos autor-referidos para jovens, YSR 1118, e anotações de diário de bordo geradas ao longo das aulas e atividades do projeto. A análise integrou dados estatísticos descritivos com uma interpretação qualitativa, fundamentada na teoria do desenvolvimento psicossocial proposta por Erik Erikson. Resultados: os dados indicaram uma redução nos comportamentos externalizantes, como agressividade e impulsividade, bem como nos comportamentos internalizantes, como ansiedade e retraimento. Houve progresso nas habilidades sociais, no envolvimento escolar e na gestão emocional. Os depoimentos qualitativos mostraram que o karatê contribui para o fortalecimento da autoestima, empatia, responsabilidade e motivação acadêmica, além de ser uma ferramenta para a integração social e resiliência. Conclusão: a prática organizada do karatê mostrou um considerável potencial psicossocial, contribuindo para o crescimento integral e a construção da identidade em jovens. O projeto Karatê POCPR se estabelece como uma iniciativa socioeducativa eficiente, principalmente em situações de vulnerabilidade, fomentando valores, disciplina e cidadania. Palavra-chave: 1. Karatê 2. Adolescência 3. Perfil comportamental 4. Iniciação esportiva. Resumo, com palavras-chave: sem alterar o conteúdo essencial. Karatê, arte marcial japonesa transmitida verbalmente entre mestre e estudante, desenvolve fortalecimento muscular, flexibilidade, coordenação motora, agilidade e defesa pessoal, além de consolidar uma filosofia de vida contrária à violência. Cerca de 2% da população é considerada neurodivergente, incluindo indivíduos com TAR, TDA e hiperatividade, condições que não configuram deficiência, mas diferenças de desenvolvimento cerebral. Essas pessoas enfrentam preconceito, isolamento social, incompreensão e falta de oportunidades, em uma sociedade que frequentemente distorce comportamentos e reage de forma sutil, porém violenta. O projeto propõe abrir vagas no karatê para neurodivergentes, fortalecendo sua trajetória por meio do dojo, do treinamento físico, da meditação, do convívio social e das competições, sustentado pela crença na esperança. Para alcançar esse caminho, indica-se cumprir 3 objetivos: buscar oportunidades, criar estrutura e manter esperança. Palavras-chave: 1. Karatê. 2. Neurodivergência. 3. TAR. 4. Inclusão karatê para neurodivergentes. Pedro Henrique Machado Gonçalves Pinto SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR. A pressão psicológica na tomada de decisão em atletas de rendimento de vôlei de praia. Uma análise de CONTEL Heloísa Figueira de Oliveira Guilherme Souza Boma Escola de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC,
PR Introdução. O vôlei de praia apresenta demandas técnicas e cognitivas que tornam a tomada de decisão elemento central do desempenho esportivo. A pressão psicológica, comum em contextos competitivos, pode influenciar esse processo e alterar escolhas em situações de jogo. Objetivo: analisar como a pressão psicológica influencia a tomada de decisão de atletas de vôlei de praia de rendimento. Material e método: estudo qualitativo, transversal e descritivo. Participaram 8 atletas distribuídos em 4 duplas, vinculados a 2 centros de treinamento. Os dados foram produzidos por entrevistas semi-estruturadas e examinados por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin. Conclusão: a pressão psicológica afeta o processo decisório, especialmente em ações que exigem rapidez e precisão. A identificação desses efeitos pode orientar intervenções de treinadores e profissionais da psicologia do esporte, contribuindo para o fortalecimento cognitivo dos atletas. Palavras-chave: 1. Vôlei de praia. 2. Pressão psicológica, desigualdade de recursos entre esportes paralímpicos. EOLMPICOS Marcela Castro Macedo, PUC Pré-Escola de Medicina e Ciências da Vida. EMCV, PUC, PR Introdução. A diferença de investimento, visibilidade e oportunidades entre atletas olímpicos e paralímpicos permanece evidente no Brasil. Atletas paralímpicos recebem menor apoio financeiro, menos espaço na mídia e contam com estruturas limitadas de treinamento, enquanto atletas olímpicos têm maior acesso a patrocínios, centros especializados e ampla cobertura midiática. Essas desigualdades influenciam a trajetória esportiva e a participação social de atletas com deficiência. Objetivo: analisar as desigualdades de recursos entre esportes olímpicos e paralímpicos no contexto brasileiro. Materiais e métodos. A pesquisa utilizou abordagem qualitativa baseada em revisão bibliográfica, incluindo artigos científicos, relatórios institucionais e notícias. Foram examinados estudos sobre gestão do esporte adaptado e cobertura midiática, além de documentos do Ministério do Esporte e do Comitê Paralímpico Brasileiro sobre investimentos e políticas públicas. Conclusão: a revisão evidenciou diferenças significativas no financiamento, na visibilidade e nas condições de treinamento entre modalidades olímpicas e paralímpicas. A falta de investimento consistente e a cobertura midiática limitada contribuem para um ciclo de baixa valorização do esporte paralímpico. O fortalecimento de políticas públicas, incentivos ao patrocínio e estratégias de comunicação que tratem atletas paralímpicos como competidores podem ampliar as oportunidades e reduzir desigualdades no cenário esportivo brasileiro. Se quiser, posso produzir também uma versão ainda mais enxuta para submissão acadêmica. Palavras-chave: 1. Moledo Olímpico. 2. Modelo Paralímpico Lucas Vacari Paquete Escola de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC. PR Arbitragem da NBA assumiu papel central na condução das partidas da Liga, garantindo o cumprimento das regras e preservando a integridade do jogo, especialmente no que se refere à segurança de atletas e árbitros. No basquetebol, essa função torna-se ainda mais significativa devido à complexidade das ações em quadra e à necessidade crescente de profissionalismo e decisões precisas. Reconhecida mundialmente, a NBA consolidou-se como referência não apenas pela excelência técnica de seus jogadores, mas também pelo rigor aplicado em seu sistema de arbitragem. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu um modelo estruturado de formação, avaliação e valorização dos árbitros, abrangendo componentes técnicos, preparação física, gestão emocional e uso de tecnologias de apoio. Os estudos de Lucas também destacam aspectos menos conhecidos da rotina dos árbitros, como critérios de seleção, processos de desenvolvimento, demandas físicas e emocionais e desafios enfrentados em temporadas intensas, elementos que despertam interesse acadêmico e profissional. Arbitragem na NBA e suas curiosidades a partir dessa análise. Lucas propõe uma associação entre o modelo da NBA e a arbitragem do basquetebol brasileiro, buscando identificar aproximações, influências e distanciamentos. Essa reflexão contribui para ampliar a compreensão crítica sobre a evolução da arbitragem no Brasil e suas possibilidades de qualificação futura. Palavras-chave: 1. NBA. 2. Arbitragem. 3. Conduta. Benefícios da natação adaptada para pessoas com paralisia CEREBRAL. Bruno de Oliveira Falaschi, Lucas Alves de Oliveira, Matheus Kevin Marques, Matheus Rasotto Jardim, Vinícius Miguel de Oliveira SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR Introdução. A paralisia cerebral é caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como um conjunto de distúrbios permanentes do movimento e da postura decorrentes de alterações não progressivas no cérebro em desenvolvimento. As limitações funcionais associadas a essa condição demandam estratégias que ampliem a autonomia e a participação social. Nesse cenário, diferentes estudos têm indicado que a natação adaptada favorece o desenvolvimento motor, a mobilidade e o bem-estar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral,
além de estimular a socialização e o envolvimento com práticas corporais. Objetivo: analisar, a partir de pesquisa de literatura, os benefícios da natação adaptada para pessoas com paralisia cerebral. Materiais e métodos. A síntese baseia-se em estudos publicados que investigaram intervenções aquáticas com crianças e adolescentes com paralisia cerebral, incluindo pesquisas observacionais, ensaios randomizados e estudos de caso prolongados. Os trabalhos revisados abordaram aspectos motores, cognitivos e psicossociais, com registros por entrevistas, observações e avaliações funcionais. Também foi incluído o relato de um praticante divulgado em mídia digital, utilizado como evidência complementar sobre experiência, apoio social e participação esportiva. Conclusão: os estudos analisados indicam que a natação adaptada contribui para avanços na postura, no equilíbrio, na resistência e na coordenação, além de favorecer a autonomia e a integração social. As intervenções aquáticas ampliam a possibilidade de movimento, geram prazer e estimulam a continuidade da prática, o que se relaciona à qualidade de vida e ao enfrentamento das limitações funcionais. De forma convergente, a literatura aponta a natação adaptada como estratégia relevante para promover participação física, prevenir declínio motor e complementar programas de reabilitação em diferentes fases do desenvolvimento de pessoas com paralisia cerebral. Palavra-chave: 1. Natação adaptada. 2. Paralisia cerebral. 3. Limitações funcionais. Relação entre idade e número de jogos no futebol, desde as categorias de base até o profissional. Adriano Martins de Oliveira, Alessandra Castilho, Ana Lívia Lopes de Almeida dos Santos, Fernando Albert de Oliveira, SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC. PR. O presente estudo investigou a relação entre idade e minutagem no futebol, a partir da análise de dados do Clube Atlético Paranaense, envolvendo atletas das categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Os resultados evidenciaram que, nas categorias de base, a maioria dos jogadores participa de menos de 50% do tempo total de jogo, enquanto, no nível profissional, a participação aumenta de acordo com a faixa etária, sendo mais expressiva entre atletas com mais de 30 anos. Foram identificados fatores como o efeito da idade relativa, EIR, a maturação física e aspectos psicológicos como influenciadores da distribuição da minutagem. Conclui-se que uma gestão estratégica do tempo de jogo, aliada a abordagens pedagógicas inclusivas e suporte psicológico, é essencial para o desenvolvimento técnico-tático e a formação integral dos atletas no futebol. Palavras-chave: 1. Futebol. 2. Minutagem. 3. Idade. 4. Categorias de base. 5. Profissional. Significado da corrida de rua para pessoas com deficiência. Percepções de atletas, familiares e grupos de apoio em Curitiba e região metropolitana. Ana Gabriele de Oliveira Antocevics, Gabriela Beatriz Moreira, SCOLA de Medicina e Ciências da Vida, EMCV, PUC, PR. Introdução. A corrida de rua é uma modalidade esportiva em constante crescimento no Brasil, caracterizada pela acessibilidade, baixo custo e ampla participação popular, incluindo pessoas com deficiência. Apesar do aumento da presença desses corredores nos eventos esportivos, a literatura revela lacunas quanto à compreensão de suas vivências, motivações e dos sentidos atribuídos à prática, bem como das percepções de familiares e grupos de apoio envolvidos no processo de inclusão. Objetivo: analisar o significado da corrida de rua na vida de pessoas com deficiência, de seus familiares e dos grupos de apoio atuantes em Curitiba e região metropolitana. Materiais e métodos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada no método dialético e desenvolvida por meio de entrevistas semi-estruturadas. A amostragem será intencional, utilizando a técnica bola de neve, envolvendo de 6 a 10 corredores com deficiência, seus familiares e de 3 a 6 representantes de instituições que promovem inclusão na corrida de rua. Os dados serão analisados pela técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. Resultados: espera-se identificar percepções, desafios, motivações e impactos da corrida de rua na construção de autonomia, participação social e bem-estar psicossocial dos participantes, além de compreender o papel das redes de apoio na consolidação da prática inclusiva. Conclusão: o estudo pretende contribuir para o fortalecimento de ações e políticas inclusivas no âmbito esportivo, destacando a corrida de rua como ferramenta de integração, saúde, pertencimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Palavra-chave: 1. Inclusão. 2. Pessoas com deficiência. 3. Corrida de rua. 4. Esporte adaptado. Índice remissivo, simples e alfabético, adolescência e adolescentes, comportamento análise de conteúdo arbitragem, basquetebol arbitragem, NBA basquetebol, ensino superior basquetebol, história cultural basquetebol, pedagogia do esporte basquete, formação bem-estar psicológico condutas parentais corrida de rua, pessoas com deficiência educação física,
Formação inicial, educação física escolar, educação inclusiva, educação integral, emoções no esporte, envelhecimento, expor, adaptado, esporte educacional, esporte juvenil, letives, escolas esportivas, família, acompanhamento esportivo, fragilidade, idosos, hidroginástica, idosos, identidade esportiva, inclusão, esporte, karatê, desenvolvimento socioemocional, meta-análise, futebol, motivação, atletas, natação adaptada, paralisia cerebral, paradesporto, saúde mental, perfil comportamental, jovens, prática esportiva, saúde mental, projeto, karatê, PUCPR, qualidade de vida, idosos, rendimento esportivo, revisão narrativa, paradesporto, revisão sistemática, futebol, saúde mental, atletas com deficiência, sprint, futebol, tomada de decisão, vôlei de praia, trajetória esportiva, treinamento de força, futebol, universidade, ensino de basquetebol, vôlei de praia, pressão psicológica, referência CHNBACH, TM, inventário de comportamentos autorreferidos para jovens de 11 a 18 anos, YSR 11-18. Versão brasileira. Burlington, VT, Azeba, 2001. Almeida, MC. S. Alameda, Escolaridade e adesão ao tratamento de idosos hipertensos. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, V24, N1, P112, 2021. Almeida, Renata LF. Alameda, Escolaridade e Condições de Saúde em Idosos Brasileiros. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, V24, N4, P210127, 2021. Almeida, SS, Ferreira, MASV, Valentini, N. C. Ansiedade de desempenho relacionada ao esporte em atletas jovens. Psicologia, Reflexão e Crítica, V27, N3, P508517, 2014. American College of Sports Medicine, ACSM. Position Stand, Progression Models in Resistance Training for Out Adults. Medicine Science in Sports e Exercise, V41, P687708, 2009. Aquino, Rodrigo 50 Quitedi, Marx, Renato FR. Proposta de sistematização de ensino do futebol baseada em jogos. Edições Desafio Singular, 2015. Aquino, Rodrigo 50 Quitedi, Marx, Renato FR. Metodologias baseadas em jogos no desenvolvimento tático. Revista Brasileira de Futebol e Futsal, V13, N4, P27282, 2021. Araújo, Cristine LOE. Alameda, Physical Activity and Fraiute. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, V23, N5, P2000094, 2020. Bandura, A. Vessels, S. Autoeficácia. Cambridge, Cambridge University Press, 1997. Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Edições 70, 2011. Becker, B. Aquatic Therapy. PMR, V1, P859872, 2009. Benedetti, T. Rua B. Estrada ou Atividade Física Habitual em Idosos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, V14, P53534, 2008. Benzin, M. Alameda Mental Distris em Elite para Atletas. BMJ Open Sport Exercise Medicine, V11, e 002267, 2025. Bento, P. C. B. Alameda Efeitos da Hidroginástica, Número Aptidão Física. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, V15, P693704, 2012. Bertoloxi, P. HF et al. Mini-exame do Estado Mental. Arquivos de Neuropsiquiatria, V52, N1, P17, 1994. Blog Infet. Como fazer análise de conteúdo da Bardin. 2022. Brandão, MRF, Vasconcelos Raposo, J. Volosovich, A Modelagem de Treinamento, Ansiedade e Fadiga. Psicologia, Teoria e Pesquisa, V30, P203212, 2014. Brasil, Ministério da Saúde. Saúde Mental. Brasília, SD Bruqui, SMD Alameda. Sugestões para o MEE Número Brasil. Arquivos de Neuropsiquiatria, V61, P777781, 2003. Cadore, IL, Rodrigues Manas, L. Physical Activity as a Preventive Strategy. Agen Research Reviews, V12, P346352, 2013. Camargo, VL. O que é basquete? História, regras, curiosidades. 2019. Cardoso, VD, Ayashi, M. Rezer, AF, Gaia, AC. Financial Support for Paralympic Athletes.
Revista da Educação Física UEM, V29, P18, 2018. Catunda, FNE Alameda Esporte Adaptado e Saúde Mental. Nuances, V34, e 023010, 2023. Cesari, M. et al. Frailt, An Emerging Public Health Priority. Journal of the American Medical Directors Association, V17, P188192, 2016. Xoti, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo, Cortês, 2006. Coito, A. Silva, R. Pereira, M. A Prática Esportiva e o Desenvolvimento Tático. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, V41, P123135, 2023. Conselho Nacional de Saúde, Brasil. Resolução número 466, 2012. Cortês, LR, Silva, AL, Pereira, FA. Iniciação Esportiva. Revista Brasileira de Educação Física, V31, P105118, 2021. Cormi, P. MCGUIGAN, MR, Newton, Rua U. Develop Maximal Neuromuscular Power. Sports Medicine, V41, P125146, 2011. Cortes Neto, ID, Dantas, MMC, Maia, IMC. Benefícios dos projetos sociais e esportivos. Saúde e Transformação Social, V6, P109117, 2015. Krugentoft, AJ et al. Sarcopenia, Consensus. Agen, V48, P1631, 2019. Cormi, P. Gigan, M. Newton, R. Develop Maximal Neuromuscular Power. Sports Medicine, V41, 2011. De Klerk, M. Alameda Swim Intervention for Youth with Cerebral Palsy. Pediatric Physical Therapy, V28, P162169, 2016. Do TIA, IM et al. Para esporte, Motor Function em Adolescentes with Cerebral Palsy. British Journal of Sports Medicine, V58, P777784, 2024. A lista continua até Z, completa, Zhang, Y, Li, S, Wang, X. Impacto da idade no desempenho físico. International Journal of Sport Science, V32, P112124, 2024. Considerações finais. O conjunto de estudos, relatos e análises reunidos neste volume evidencia a amplitude e a vitalidade da produção contemporânea no campo da educação física, do esporte e das práticas formativas associadas ao basquetebol e as demais modalidades aqui abordadas. As contribuições apresentadas revelam a presença de diferentes olhares teóricos e metodológicos, confirmando que a formação esportiva e os processos educativos se consolidam por meio da interação entre família, escola, universidade e projetos sociais. Os trabalhos destacam que a prática esportiva, quando orientada por princípios pedagógicos, inclusivos e humanizadores, amplia as chances de desenvolvimento integral, fortalece trajetórias esportivas e promove práticas mais conscientes nos contextos formativos. Observa-se também o papel crescente da pesquisa acadêmica na qualificação das práticas docentes, na ampliação do debate sobre inclusão e na compreensão das dimensões culturais, sociais e psicológicas do esporte. Espera-se que este livro estimule novas investigações, amplie o diálogo entre pesquisadores e profissionais e contribua para que iniciativas educacionais e esportivas continuem a favorecer oportunidades de aprendizagem, pertencimento e desenvolvimento humano ao longo da vida.